Olá, pessoal! Essa é a aula de modos e conceitos básicos em ventilação mecânica invasiva. Meu nome é Tiago de Almeida e eu atuo na UTI do 6º andar do Hospital São Paulo, da disciplina de Anestesiologia, Dor e Terapia Intensiva da Unifesp. Vamos começar pelos conceitos. A ventilação mecânica invasiva nada mais é do que um método de suporte à função ventilatória. Portanto, ela tem como objetivo a manutenção das trocas gasosas e ela busca também aliviar o trabalho da musculatura respiratória, reduzindo o consumo energético dessa musculatura. Ela permite manutenção da vida e da homeostase em condições adversas. Por exemplo, quando há distúrbios da oxigenação, distúrbios da capnia, distúrbios da consciência ou da própria mecânica ventilatória. A ventilação mecânica invasiva também permite que tratamento e suporte avançado de vida sejam implementados. Anestesia profunda, sedação e cirurgias grandes só são possíveis graças ao advento da ventilação mecânica. A ventilação mecânica ganhou projeção na década de 50 no surto de poliomielite. Nessa época, a paralisia muscular devido à poliomielite, principalmente em jovens, motivou grande esforço no atendimento desses pacientes, inclusive agrupando-os em grandes galpões, onde o tratamento respiratório era administrado em massa. Nessa época, a ventilação mecânica era possibilitada através de uma técnica de pressão negativa, sendo que o paciente entrava dentro de um cilindro feito de metal e uma pressão negativa era gerada dentro desse cilindro através de um pistão que poderia ser tocado automaticamente por uma máquina ou manualmente por um profissional de saúde. Com o movimento do pistão, a pressão dentro do cilindro caía e ficava menor do que a pressão atmosférica, e assim o ar se movimentava do ambiente para dentro dos pulmões do paciente. E as interfaces foram evoluindo. Vejam o contraste entre um pulmão de aço tradicional, na mesma década, e já uma interface mais moderna, que abarcava somente ali o tórax, nessa outra criança ao lado. Então a ventilação mecânica de pressão negativa evoluiu naquela década para interfaces que davam mais liberdade aos pacientes. Essa evolução continuou nos anos seguintes e, por necessidade da guerra, o método de ventilação por pressão negativa deu lugar ao método de ventilação por pressão positiva, visto que nos campos de combate não era possível ser levado um ventilador de pressão negativa, um pulmão de aço. Logo, aparelhos mais compactos se faziam necessários nessa época e o conceito de ventilação de pressão negativa mudou para o conceito de pressão positiva, onde um maquinário semelhante a esse era levado em maletas e um mecanismo de pistão, novamente, mas com a técnica de pressão positiva, era aplicado a uma máscara ou a um tubo endotraqueal no campo de guerra ou nos locais onde atendíamos pacientes que necessitavam de VM. E essa redução do volume dos aparelhos trazida pela mudança do paradigma da pressão negativa para a pressão positiva trouxe o conceito dos primeiros ventiladores mecânicos. Aqui vocês veem como foi a evolução ao longo dos anos desses ventiladores. Os primeiros pareciam com os carros de anestesia que nós temos atualmente. Depois veio o Bird Mark VII, que foi um ventilador mecânico mais compacto e que ventilou muitas pessoas no final do século XX e foi largamente utilizado nas UTIs de todo o planeta. E os ventiladores continuaram evoluindo. E uma próxima geração de ventiladores, agora os ventiladores semelhantes aos que nós conhecemos, os ventiladores microprocessados entraram no mercado. O microprocessamento dos ventiladores atuais trouxe grande vantagem, particularmente na agilidade da abertura e fechamento das válvulas inspiratórias e expiratórias. Esse processo trouxe eficiência, qualidade e conforto aos usuários dos ventiladores mecânicos atuais. O microprocessamento traz também a possibilidade do desenvolvimento de ventilação mecânica em modos avançados, como vocês vão ver em outra aula.
A ventilação por pressão negativa segue princípios fisiológicos semelhantes aos da respiração espontânea. Na inspiração, ocorre expansão torácica através da elevação das costelas, do externo, e também da contração do diafragma em direção ao abdômen, trazendo aumento do volume da caixa torácica. Esse aumento de volume é acompanhado pelo aumento do volume pulmonar, e com isso as pressões dentro do tórax se reduzem abaixo da pressão atmosférica, e o ar faz o caminho do ambiente para dentro dos pulmões. Na expiração, o processo é o contrário. A musculatura do tórax se relaxa, as costelas se abaixam, o diafragma se relaxa, voltando à sua posição original. Isso tudo faz com que a pressão dentro do tórax se eleve acima da pressão atmosférica e o ar seja exalado. Na ventilação por pressão positiva, ocorre a pressurização do circuito do ventilador, fazendo com que a pressão do circuito seja maior do que a pressão intratorácica e o ar flua do circuito do ventilador para dentro do pulmão do paciente. O pulmão é insuflado e o tórax acompanha o movimento de insuflação do pulmão com a elevação das costelas e o aumento do volume intratorácico. Na ventilação mecânica atual, por pressão positiva, a exalação, ou seja, a expiração, ela é passiva e ocorre da mesma maneira que a ventilação espontânea. Nesse momento, a válvula expiratória do ventilador ela é aberta e o ar flui do pulmão, de dentro do tórax do paciente, para o ambiente externo, através dessa mesma diferença de pressão, que é maior dentro do tórax e menor no ambiente. E quais são os parâmetros que podem ser ajustados no ventilador mecânico? Dependendo dos modos ventilatórios, como nós vamos ver mais à frente, os parâmetros que podem ser ajustados no ventilador são volume corrente, fluxo inspiratório, tempo inspiratório, PIP, que é a pressão expiratória final, a pressão inspiratória, o delta de pressão, pressão de suporte, fração inspirada de oxigênio, frequência respiratória, volume minuto, sensibilidade e indiretamente a janela de tempo, que é uma função da frequência respiratória. E vamos ao conceito da janela de tempo. A janela de tempo é o tempo decorrente entre o início de um ciclo respiratório e o seu final. Dentro desse tempo, ocorrem a fase inspiratória e a fase expiratória. Portanto, a janela de tempo se inicia no início da inspiração e tem seu término no final da expiração, que é imediatamente antes do início da nova fase inspiratória. Matematicamente, a janela de tempo pode ser determinada pela fórmula 60 dividido por frequência respiratória. Por exemplo, se a frequência respiratória for 10, a minha janela de tempo será 60 dividido por 10, portanto, uma janela de tempo de 6 segundos. Esse conceito será importante para entendermos os modos de disparo, ciclagem e os modos ventilatórios. A ventilação mecânica invasiva possui 4 fases. Na ventilação mecânica, o ciclo ventilatório é iniciado pelo disparo. O disparo, aqui na linha 1, é seguido da fase inspiratória, a linha 2, que é sucedido pela ciclagem, aqui no momento 3. E a fase expiratória compreende todo o momento 4. O disparo marca o início da fase inspiratória, ou seja, o início da injeção de ar pelo ventilador dentro do pulmão do paciente. O disparo pode ser a tempo, o disparo pode ser a pressão e o disparo pode ser a fluxo. O disparo a tempo acontece nos modos controlados, onde o paciente não deflagra o ventilador. O disparo a pressão e a fluxo, por definição, são disparos relacionados à interação do paciente com a máquina. Esse disparo pode ser facilitado ou dificultado através do ajuste da sensibilidade. A sensibilidade pode ser ajustada por pressão e também por fluxo. Essa é uma foto com um pedaço da tela do ventilador vela, onde vocês têm aqui o botão de sensibilidade, que nesse exemplo está desligado. O paciente ventilará
totalmente a comando do ventilador mecânico. E o aparelho, quando esse botão está em off, não reconhecerá o esforço ventilatório do paciente. Todos os pacientes em ventilação mecânica devem ter esse ajuste de sensibilidade bem ajustado, seja ele a pressão ou a fluxo, evitando os esforços ineficazes. Uma sensibilidade bem ajustada contribui com a boa interação entre paciente e ventilador. Depois do disparo, se inicia a fase inspiratória, que é a injeção do ar. A fase inspiratória é finalizada no terceiro momento, que é a ciclagem. A ciclagem, portanto, é o evento que marca a passagem entre a fase inspiratória para a fase exalatória. A ciclagem pode ser a tempo, como no modo pressão controlada, a ciclagem pode ser a volume, como no modo volume controlado, ou a ciclagem pode ser a fluxo, como no modo pressão de suporte. A ciclagem pode ser entendida também como um objetivo a ser alcançado ao final da inspiração. No modo pressão controlado, uma pressurização do sistema é realizada durante um determinado tempo. Outro exemplo, no volume controlado, a injeção do ar ocorre até que um volume corrente estipulado seja atingido. No modo pressão de suporte, a pressurização do sistema é interrompida no momento em que o paciente atinge um determinado percentual do fluxo máximo inicial. Na ciclagem, a válvula inspiratória é fechada e a válvula exalatória é aberta. Agora que nós entendemos as fases do ciclo ventilatório mecânico, vamos aprender os modos básicos. Os modos básicos podem ser classificados em assisto-controlados, espontâneos ou híbridos. Os modos assisto-controlados são volume controlado e pressão controlada. O modo espontâneo, o exemplo é pressão de suporte, ventilatório. E o modo híbrido, o exemplo é o SINV. O modo híbrido SINV pode ser a volume ou a pressão, seus modos mandatórios. E ele pode ser acrescido de uma pressão de suporte nos ciclos espontâneos. Vamos entender cada um deles então? Começando pelo VCV, o volume controlado. O modo volume controlado é um modo assisto controlado e, portanto, pode ser controlado ou assistido. Ele é controlado quando o disparo é a tempo e o VCV é assistido quando o disparo é a pressão ou a fluxo através do esforço ou deflagração pelo paciente. O modo volume controlado ele é ciclado a volume, ou seja, a diretiva primária é que a injeção de ar termina no momento em que o volume corrente ajustado é atingido. Os parâmetros ajustados em volume controlado são volume corrente, fluxo, frequência respiratória, fração inspirada de oxigênio, PIP, pausa inspiratória e sensibilidade. Os parâmetros que variam e são medidos pelo ventilador são as pressões, principalmente a pressão de pico, e a frequência respiratória, que também pode ser medida caso o paciente deflagre frequências em modo assistido maiores do que o que foi determinado para controlado. Esse modo tem vantagens e desvantagens. As principais vantagens são que ele garante o volume corrente. Temos um bom controle do volume minuto e do CO2. Ele possibilita mensurações e cálculos de variáveis sobre a mecânica ventilatória. As desvantagens são que a pressão é variável e um fluxo fixo, como determinado pelo modo, ele tende a ser menos tolerado e com maior frequência os pacientes costumam ter assincronias. No modo VCV, o fluxo é fixo e a pressão varia conforme a injeção do volume corrente. Quando o modo VCV ele é controlado, não notamos deflexão negativa na curva pressão-tempo. Portanto, o paciente não está gerando esforço respiratório e a frequência é determinada pelo operador.
O disparo aqui, portanto, foi a tempo. Nessa outra figura, vocês notam deflexões negativas em relação à linha de base na curva pressão-tempo do VCV. Percebam que nesse momento o paciente fez um esforço respiratório e deflagrou o ventilador. No próximo ciclo, no terceiro ciclo, não houve deflexão negativa, portanto o paciente não teve esforço respiratório. Aqui o VCV está controlado. Nos 2 primeiros ciclos, a gente está em VCV assistido. Já o PCV é a ventilação controlada à pressão. Ele é um modo que tem por conceito ser limitado à pressão e ciclado a tempo. Ele pode ser controlado ou pode ser assistido. Nesse modo, uma pressão constante é aplicada à via aérea do paciente durante um determinado tempo. Ao final desse tempo, a ciclagem acontece. A válvula inspiratória é fechada e a exalatória é aberta, passando da ins para a expiração. O ar vai ser movimentado por essa pressão constante, e o volume corrente e o fluxo vão variar nesse processo. Os parâmetros ajustados no PCV são a pressão, o tempo inspiratório, a FI de O2, a PIP, a frequência respiratória e a sensibilidade. E aqueles parâmetros que são medidos são o volume corrente, que é variável, o fluxo, que nesse modo também é variável e ele é decrescente à medida que o tempo inspiratório avança, e também os parâmetros medidos também a frequência respiratória, caso o paciente deflagre o ventilador com uma frequência maior do que aquela ajustada para o modo controlado. As vantagens desse modo são que a pressão é fixa, portanto, há um menor risco de complicações relacionadas à pressão. Como o fluxo nesse modo é livre e decrescente, ele tende a ser mais confortável, mais próximo do fisiológico, então gera menos assincronia. Já as desvantagens são que não garante o volume, porque o volume pode variar conforme as características da mecânica da árvore respiratória. Por exemplo, pacientes mais complacentes podem ter mais injeção de mais volume com uma mesma pressão ajustada. Pacientes menos complacentes podem ter um volume menor com uma mesma pressão ajustada. Como o volume corrente e o fluxo variam, é necessário a gente ficar vigilante com o volume minuto e também com a PaCO2. Vejam os gráficos da pressão controlada. A pressão é constante durante a fase inspiratória. O fluxo é variável e decrescente durante a fase inspiratória. A pressão é constante durante a fase inspiratória. E o fluxo é variável e decrescente durante a fase inspiratória. Percebam que não há deflexão negativa na curva de pressão. Logo, nesses 4 ciclos aqui apresentados, esse PCV é um PCV controlado. Como não houve esforço do paciente, os ciclos aqui foram disparados, deflagrados pelo próprio ventilador através do disparo a tempo. Já nesse outro exemplo, os 4 ciclos foram ciclos deflagrados pelo paciente. Vejam aqui que eles têm uma deflexão negativa na linha de base da curva de pressão-tempo. Portanto, esses 4 ciclos são de PCV assistido. Já nos modos espontâneos, nós temos a pressão de suporte ventilatório. O modo PSV tem por conceito a manutenção de uma pressão constante na via aérea durante a fase inspiratória de ciclos espontâneos. Mas, diferentemente da PCV, essa pressão constante nas vias aéreas não tem um tempo determinado pelo operador para acontecer. Na PSV, não há ajuste de frequência. A frequência é totalmente livre e mantida pelo paciente. É um modo, portanto, que é necessário o paciente ter drive respiratório. Como não há determinação de frequência e nem de tempo inspiratório, a ciclagem acontece por um percentual do fluxo máximo inspiratório, que acontece logo no início da inspiração. Quando esse percentual ajustado do pico máximo de fluxo é atingido, o ventilador fecha a válvula inspiratória e abre a válvula exalatória, migrando do ins para ex. Na PSV,
você ajusta a pressão de suporte, que é determinada, o percentual de ciclagem, a FiO2, PIP e sensibilidade. Nesse modo, como nós já falamos, não há ajuste de frequência respiratória. Exemplo de percentual de ciclagem. Vamos supor que no início da inspiração o fluxo foi de 100 litros por minuto. E eu ajustei o meu percentual de ciclagem em 25% desse fluxo máximo. Logo, à medida que a inspiração vai acontecendo, o fluxo vai sendo decrescente, porque o pulmão está cada vez mais repleto de ar. E as pressões vão tendendo a se igualar entre o tórax e o ventilador à medida que o tórax vai sendo inflado de ar. Então, esse fluxo decrescente, quando atinge 25% do fluxo inicial, o ventilador faz a ciclagem, fechando a válvula INS e abrindo a válvula ES. E os parâmetros medidos são aqueles que variam durante o ciclo. É o volume, o fluxo ou a frequência respiratória. A principal vantagem é que o fluxo é livre e a frequência também. Portanto, ele é mais confortável, ele é mais tolerado e, geralmente, o paciente tem menos assincronia nesse modo. Contudo, as desvantagens são que eu não garanto volume corrente e nem garanto frequência. Então, ele só pode ser usado em pacientes em desmame ventilatório, doente acordado, que tem drive respiratório. Caso o paciente entre em apneia nesse modo, o ventilador não iniciará nenhum ciclo e o paciente seguiria em apneia indefinidamente. Contudo, o ventilador tem um mecanismo de segurança, que é o ajuste do tempo de apneia, de maneira que quando esse tempo de apneia ajustado ele é atingido, o ventilador entra com um modo assisto controlado, de resgate, que pode ser PCV ou VCV. Vejam a curva de volume do PSV como é muito diferente dos modos assisto controlados. É uma curva que se assemelha muito à curva da ventilação fisiológica, fora da ventilação mecânica. Vejam que o fluxo ele é decrescente durante a inspiração e a pressão ela é fixa, é uma pressão que é determinada e constante durante o ciclo respiratório. Percebam que todos os ciclos aqui apresentados são precedidos por uma deflexão negativa na curva de pressão-tempo, denotando que o paciente fez esforço respiratório. O último modo básico que nós veremos é o modo SINV. O modo SINV é a ventilação mandatória intermitente sincronizada, onde ciclos mandatórios de VCV ou de PCV são intercalados com ciclos espontâneos de PSV. Nos ciclos mandatórios, que são ciclos assisto controlados, eles têm uma frequência predefinida. E entre os ciclos mandatórios, permite-se ciclos espontâneos. Esses ciclos espontâneos podem ser com PSV ou sem PSV, dependendo do modo do ventilador ou dependendo do ajuste que o operador fizer. Os parâmetros que o operador ajusta são os mesmos do VCV e do PCV. E, além disso, se o SINV for combinado com o PSV, eu também ajusto a pressão de suporte, também ajusto o percentual de ciclagem, além de FiO2, PIP e sensibilidade que a gente ajusta. Vantagens do SINV. Ele garante uma frequência respiratória mínima em pacientes bradipneicos ou com períodos de apneia. Ele permite a entrada espontânea do paciente e foi criado com o preceito de que ele auxiliaria no desmame ventilatório nesses pacientes, principalmente nesses pacientes bradipneicos. Contudo, os estudos atuais mostram que o SINV atrasa o desmame ventilatório e esse já é um modo em desuso. Vejam as curvas do modo SINV. Aqui eu tenho um ciclo mandatório de VCV. Aqui eu tenho um ciclo espontâneo de PSV. Novo ciclo mandatório, novo ciclo mandatório. Em todos os modos ventilatórios, é muito importante o correto ajuste dos alarmes. Os alarmes gerais são frequência respiratória, que tem mínimo e máximo, e PIP, que tem mínimo e máximo. Em VCV, eu ajusto a pressão inspiratória máxima e mínima ou pressão de pico,
máxima e mínima. Em PCV, eu ajusto o volume corrente e o volume minuto, máximo e mínimo. Em PSV, eu preciso ajustar volume corrente, volume minuto, tanto mínimo quanto máximo. Preciso ajustar, muito importante, o tempo de apneia e preciso ajustar o modo de backup, ou seja, fazer um ajuste de PCV ou VCV para que quando o paciente entre em apneia, ele entre no modo PCV ou VCV bem ajustado, com parâmetros bem ajustados. Espero ter ajudado vocês com essa aula. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Espero que tenham gostado do tema. Até a próxima, pessoal. Um abraço.